terceiro ano, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje a gente dá aí a finalização, né, de América Latina. A gente já falou de aspectos sociais, aspectos naturais, aspectos econômicos, e hoje a gente fecha com geopolítica, que eu acredito que seja a parte mais importante. Espero que vocês estejam bem de coração. Falta pouco, né? Nossos encontros estão se encerrando. Então não desistam, né? Percebo que cada vez mais tem menos visualizações nos vídeos, mas eu tô tentando isso não deixar me abalar nem me desanimar. Mas eu faço principalmente pelos aqueles que estão comigo até o final, tá bom? Então essas aulas são para vocês, espero que eu esteja ajudando, tá? Então hoje a gente fala de América Latina, a gente fala de geopolítica. Quando a gente pensa, né, em América Latina, em América do Sul, propriamente dito, a gente acha que é um oásis, né, de paz, que não existe conflitos. Não, na verdade não, né? A gente ouve diversos conflitos entre os países, ainda até hoje, certo? E é importante a gente ressaltar esses conflitos, ressaltar o que acontece, qual que é a dinâmica geopolítica da América do Sul, da América Latina, certo? Para a gente entender o que acontece, né? A nossa região é o nosso continente, então é importante que a gente saiba o que está acontecendo, tá? Para iniciar, falar a respeito dos conflitos, a gente vai começar pela Guerra Fria, tá? Aí tá de 1947 a 89, que foi a análise, né, até a queda do Muro de Berlim, e a gente vai começar a ver, né, qual foi o comportamento dos países da América Latina durante a Guerra Fria, certo? Guerra Fria, acho que a gente já comentou algumas vezes, né, nas aulas, que nada mais foi que uma guerra de influências, né? Não houve embate propriamente dito, mas existiu ali uma guerra de influências para quem conseguia captar mais países, né, para o capitalismo e quem conseguia captar mais países para o socialismo, certo? Então a doutrina Truman, né, ela foi essencial para começar a Guerra Fria, que a partir de Truman ele vai lá, né, e ele a partir de uma divulgação pelo rádio, ele comentava, né, da necessidade da contenção do socialismo, certo? Então, a partir daquele comunicado, aquela divulgação, começa a se falar que inicia-se o processo da Guerra Fria, tá? No período da Guerra Fria, a gente ficou totalmente subordinado, né, submetido aos interesses norte-americanos. Então, quando a gente estudar a Guerra Fria, saiba que nós, no Brasil, a América Latina como um todo, ficamos subordinados aos interesses norte-americanos, tá? Nossa aproximação foi muito maior, ok? Então, o que acontece? Para aumentar a sua área de influência, os Estados Unidos criou um órgão que chamava Organização dos Estados da América. Obviamente que vocês não vão colocar isso na prova, mas é como se fosse uma ONU das Américas, tá certo? Então, quer dizer que como se fosse um órgão que gerenciava, né? Que analisa até os dias atuais possíveis conflitos, alguns problemas que a gente tem dentro da América, tá? Para não precisar ir para uma instância maior como a ONU, é como se a gente resolvesse nossos problemas, né? Tentasse resolver problemas internos da América inicialmente entre nós e depois talvez tomar uma esfera maior. Mas a partir desse órgão, né, ele consegue compreender e entender o que acontece dentro dos países da América Latina e ter uma interferência muito maior, tá? Obviamente, houve movimentos de resistência, né? O Brasil, por exemplo, outros países foram subordinados, mas a gente teve pontos de resistências durante a Guerra Fria, tá? Em 1959, teve a Revolução Cubana, tá? Que a gente destaca aí como um ponto de resistência. Então, ó, inicialmente a Revolução Cubana ela tinha um caráter nacionalista, porque Cuba era uma ilha, era não, né? Ainda é uma ilha, e existia uma subordinação muito grande por parte do governo cubano em relação aos Estados Unidos, tá? Não existia soberania nenhuma. Inclusive, existia uma emenda que chama Emenda Platt, que ela justificava ali a interferência norte-americana dentro de Cuba, inclusive que nesse documento dizia que os Estados Unidos poderia interferir na política, interferir em casos de conflito em Cuba, e a população não gosta, né, dessa subordinação, dessa ausência de soberania. Na época, quem era o presidente era o Fulgêncio Batista, era uma ditadura, tá certo? E daí vai começar a organização de uma revolução, né?
Então, por isso que a gente diz que inicialmente era um caráter nacionalista, não era a tentativa de transformar a ilha em uma ditadura socialista. Inicialmente era um caráter nacionalista, tipo, não queremos mais ser subordinados aos Estados Unidos, tá? Posteriormente, a gente vai ter aí ela se transformando, né, numa revolução nacionalista socialista, tá? Quem são os integrantes, quem são os personagens mais importantes dessa revolução? Vocês já estão cansados de saber, Fidel Castro, Raul Castro e Che Guevara, certo? Com a Revolução Cubana, eles conseguem chegar até o poder, certo? E eles vão solicitar a ajuda dos Estados Unidos para se manter no poder, tá certo? Então, de novo, né, reforçando que era uma ideia de tentar ser um governo mais nacionalista, tá? E eles vão solicitar essa ajuda dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, obviamente, não vai acatar, né? Por exemplo, eles diziam, eu tinha um governo aí, né? Eu tinha o governo de Fulgêncio Batista, ele cuidava, né? A gente tinha uma aproximação com Cuba, daí vocês foram lá, fizeram uma revolução, tiram, né, o governo que tinha aproximação com os Estados Unidos e então não tem um porquê, né? Vocês tiraram o apoio que eu tinha aí dentro de Cuba, eu não vou ajudar vocês, tá? Visualizando esse cenário, Fidel Castro, que era, né, o atual líder cubano, vai pedir solicitação, vai pedir ajuda para se manter ao poder da União Soviética. É o que a gente sempre fala, né? A gente percebe no período Guerra Fria que em diversos conflitos que acontecem, sempre um ou outro vai protagonizar nas histórias, né? Sempre vai ter a presença dos Estados Unidos e sempre vai ter a presença da União Soviética, certo? Então, nesse momento, Fidel vai lá e chama, né, e pergunta se a União Soviética pode ajudá-los a manter no poder, tá? Quando eles olham, né, a União Soviética olha a possibilidade de estar em Cuba, de participar da vida política de Cuba, é como se brilhassem os olhinhos da União Soviética, tá? Por quê? Cuba ser um país socialista, eu acho que é a maior afronta para os Estados Unidos, né? O maior medo de norte-americano é de socialismo, é de comunismo. Inclusive, né, eles propagam essa ideia de que o inimigo é o socialismo, que o comunista, né, é tudo que tem de ruim aí no mundo. Eles fizeram isso durante a Guerra Fria, esse discurso foi reforçado em filme, em história, em quadrinho, né, eles gostam desse discurso. Então, pensa só comigo, né, uma briga, né, esse medo do socialismo, do comunismo, doutrina Truman falando da contenção, né, desses modelos políticos na América, e daí Cuba, que está a 150 quilômetros aqui dos Estados Unidos, olha a Península da Flórida, né? É muito perto, é como se fosse um quintalzinho dos Estados Unidos, né? A 150 quilômetros dali você tem um país socialista, tá? Então, para a União Soviética, isso daqui foi perfeito, tá? E eles vão utilizar da ilha de Cuba, né, para instalação de mísseis. Então, é essa visualização que vocês têm, né? Os Estados Unidos não gostam dessa aproximação com a União Soviética, ok? E há uma aproximação a partir daí de União Soviética e Cuba, tá? Dentro desse episódio, gente, obviamente que eu não vou detalhar, porque a gente já teve aula de Guerra Fria, tá bom? Então, se causar alguma dúvida a respeito da Revolução Cubana, da crise dos mísseis, vocês têm essa aula gravada, tá? É só procurar aí Guerra Fria que vocês vão encontrar que eu falei para vocês, certo? Mas só para lembrar que nesse momento a gente teve a crise dos mísseis. Aproveitando, né, essa maior proximidade com os Estados Unidos, a gente tem a instalação de mísseis soviéticos aqui, devido à proximidade com os Estados Unidos. E na Turquia, que também é um país muito próximo à atual Rússia, né, o que era a União Soviética, você tinha mísseis norte-americanos, tá? Então, a gente fala que a crise dos mísseis foi o período mais tenso que a gente teve durante a Guerra Fria, que a gente mais teve medo, né, da possível embate entre as duas superpotências, tá? Então, foram 13 dias de terror que um ameaçava o outro, né, lançar mísseis no outro, mas ele chegou à conclusão que não haveria vencedores, né? Se um ataca o outro, a gente tá falando, né, a gente tá falando de mísseis, né? Então, assim, é você destruir países e países. Então, não tem como sair um vencedor nessa disputa, tá? Então, a crise dos mísseis foi a crise
que encontraram, né, um avião norte-americano, ele estava sobrevoando a ilha, e ele conseguiu tirar foto, né, de áreas onde você tinha ali mísseis, eles conseguiram identificar, e daí começou toda essa questão aqui em relação aos dois, certo? Eles chegaram ao acordo e eles desativaram, né, tiraram esses mísseis das regiões aqui, tanto de Cuba quanto da Turquia, tá? Qual foi a consequência, né, da Cuba ter se tornado aqui um país socialista? Obviamente, ela foi expulsa, né, da Organização dos Estados Americanos e ela sofre uma série de embargos econômicos e boicotes, tá? Então, o que acontece? Nenhum produto norte-americano hoje em dia entra em Cuba, tá? Embargo econômico. Eu não posso brigar com você militarmente, já que você tem aí, né, a proteção da União Soviética, isso acarretaria, né, em guerras, em outros problemas, eu vou tentar te ferrar economicamente falando. Então, eu não te ataco militarmente, mas eu te ataco economicamente, tá? Então, os Estados Unidos hoje faz essas sanções econômicas em relação a Cuba, até os dias atuais, né? A gente vai falar aqui, né? No governo de Obama houve uma aproximação, né? Reabriu as embaixadas, a possibilidade de turismo, mas depois no governo de Trump voltou todas as restrições, né? O Obama, ele é um presidente, era, né? Muito mais progressista. O Trump era um governador, nossa, Trump era um presidente muito mais conservador, né? Então ele volta atrás nas restrições aí. Além desses embargos econômicos de não relação comercial com Cuba, os Estados Unidos muitas vezes força, né, os países da América a boicotar. Então, muitas vezes Argentina, Brasil, outros países pertencentes à OEA deixam de ter relações comerciais com Cuba por interferência dos Estados Unidos, tá? Atualmente, ela tem bons índices sociais. Obviamente, né, Cuba tem diversos problemas, ainda é uma ditadura socialista, tá certo? Mas os indicadores sociais, né, em relação à escolaridade, saúde, eles apresentam bons índices. E atualmente, né, Fidel Castro morreu, assumiu seu irmão Raul Castro, mas também Raul Castro já ficou muito velhinho, né, e ele precisou aposentar. E atualmente, né, o presidente de Cuba é Miguel Díaz-Canel, ele está desde 2018, tá? Bom, com esse medo, né, vendo a possibilidade da expansão socialista, né, já aconteceu em Cuba, poderia acontecer em outros países. Os Estados Unidos começam a reforçar a sua proteção, tá? Então, grande parte das ditaduras que aconteceram na América Latina foram financiadas pelos Estados Unidos, tá certo? Então, ó, se vocês forem perceber, quando vocês pegam a história, né, vocês, não sei se vocês já fizeram esse link, mas você pega a ditadura do Brasil, você pega a ditadura da Argentina e no Chile, elas foram todas no mesmo período, tá? Tudo bem que a gente passava por uma época mais conservadora, sim, mas também porque essas ditaduras foram colocadas, financiadas pelos Estados Unidos. É necessário você ter um controle maior, né, da população para que não se desenvolva o socialismo aí na região, tá? Então, no Brasil, a gente teve a ditadura militar, que foi de 64 a 85, né? Ó, período de Guerra Fria, perceba. Na Argentina, a gente teve o peronismo. No Chile, a gente teve o Pinochet. Todos esses governos muito autoritários, que usavam da tortura, que usavam da repressão, do autoritarismo, né? Da ausência de liberdade de expressão, para tentar conter ao máximo a população, tá certo? Então, se a gente viveu ditaduras aí na nossa América Latina, é porque ela foi financiada e colocada aí pelos presidentes norte-americanos. A gente fala, né, tem até uma brincadeirinha que é tão difícil, né, as eleições nos Estados Unidos, a gente comentou esses dias atrás, né, eles conseguem, parece, chegar mais fácil, né, interferir mais fácil nas eleições dos outros países do que seu próprio país, né, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, foi o que aconteceu em outras regiões, né? Eles conseguiram aí manipular as eleições e colocar os governos que eles queriam, né? Para atuar, certo? Aqui a gente está falando do período de Guerra Fria. A partir da década de 90, né? 89, cai o Muro de Berlim. E daí a gente fala que após a década de 90 é que a globalização ela toma aí uma proporção muito maior, certo?
Então, a partir da década de 90, não existe mais um mundo rachado no meio, né? Um mundo socialista, um mundo capitalista. Agora, grande parte dos países vão fazer parte aí do capitalismo, tá? Então, a gente tem o fim das ditaduras, né? E você começa, principalmente na América Latina, a passar pelo processo de redemocratizações, né? O Brasil, a partir de 1985, com a queda, né, da ditadura militar, e a Constituição em 88, ok? Então mudou o cenário, agora a preocupação não é mais contenção do socialismo, agora é a tentativa de tentar reerguer economicamente esses países. No caso do Brasil, caso vocês não se lembram, a gente passou pela década de 80, que é chamada de década perdida, né? Porque no governo militar a gente teve o milagre econômico, que na verdade era uma farsa, né? O Brasil crescia tanto, mas crescia com base de investimentos, né? De financiamentos a partir do FMI. A partir do momento que o FMI começou a cobrar a juros altos, a gente começou a entrar numa crise muito grande, tá? Em relação a esses empréstimos. Então, a década de 80 foi a década perdida, a década que o Brasil não conseguia crescer, que o PIB era muito baixo, né? Das hiperinflações. Talvez os avós de vocês lembrem, né? No meu caso, seriam meus pais, porque eu sou mais velha. Mas a década de 80 foi aquela década que você precisava comprar um produto na parte da manhã, porque durante o dia a inflação era tão grande que o preço variava, ficava o triplo, o quádruplo no final do dia, tá? Então, a década de 80 foi um período complicado e surge, né, e não foi só no Brasil, na América Latina como um todo, né, eles estão em crise. E surge uma nova doutrina econômica, uma nova doutrina política econômica, que a gente chama de neoliberalismo, tá? Até então, a gente tinha ali uma intervenção estatal muito grande, né? Vamos pegar o governo militar de novo, criação de usina hidrelétrica, construção de ferrovia, construção de rodovia, tá? É o Estado presente, é o Estado atuando, certo? A partir da década de 90, a gente passa a ter o neoliberalismo, né, como a doutrina difundida, tá? A gente sempre tem que fazer a correlação com esses dois personagens políticos quando a gente fala de neoliberalismo, tá? A Margaret Thatcher, que foi a primeira ministra mulher do Reino Unido, e o Ronald Reagan nos Estados Unidos, tá? Foram dois figuras políticas que defenderam o neoliberalismo. Inclusive, né, eles fizeram uma cartilha de como aplicar o neoliberalismo no seu país e principalmente para os países subdesenvolvidos, os mais pobres, tá? Então, em 89, a gente teve o Consenso de Washington, que foi exatamente o que eu comentei, né? Junta o FMI, o Banco Mundial, os países desenvolvidos e vão começar a falar a respeito do neoliberalismo, tá? O que visava o neoliberalismo? O Estado mínimo, tá? Não é um Estado ausente igual o liberalismo, que falava, não, o Estado não tem que intervir em nada. No neoliberalismo é um Estado mínimo, que ele tem que atuar na onde é mais deficitário dentro dos países, né? Dentro de uma política de governo, tá? Mas a ideia é que ele seja mais ausente, né? Que ele seja mais afastado da economia. É o Estado mínimo, certo? O que prevê o neoliberalismo? Privatizações, certo? Margaret Thatcher tinha uma fala que foi super famosa, né? Que ela dizia assim, países pobres, países subdesenvolvidos, se vocês não têm dinheiro para pagar as dívidas de vocês, né? Pagar as dívidas para o FMI, para o Banco Mundial, que era o que estava acontecendo na época, vocês têm que vender suas riquezas, né? Foi a partir daí que a gente começa a ter um monte de privatizações no mundo. No caso do Brasil aqui, o governo era o governo do FHC, né? Ele privatiza as indústrias, vai privatizar as siderúrgicas, metalúrgicas, a Vale do Rio Doce, né? Tem diversos casos aí que ficou conhecido, né? De privatizações absurdas que foram feitas no Brasil. Enfim, né? Então, as privatizações, abertura econômica, tá? Nada de países protecionistas protegendo a sua economia. Não, tem que abrir a economia, tem que deixar o investimento estrangeiro entrar, tá? Corte de gastos públicos. Chega de ficar fazendo programa social, chega de ficar investindo em políticas públicas. A gente tem que investir na economia, tá? Aumento de juros. Vamos aumentar os juros, que isso traz mais investimentos estrangeiros para dentro do Brasil e desregulamentação do mercado financeiro,
tá? É o que a gente comentou, é o estado mínimo, né? Vamos desregular, vamos deixar menos burocrático, né? Vamos deixar o mercado um pouco mais livre. Inclusive, foi nessa época, né, a partir da desregulamentação do mercado financeiro, que a gente vai ter a crise de 2008 nos Estados Unidos, tá? Isso daqui não foi algo muito inteligente que foi feito, certo? Isso foi o neoliberalismo. Quais são os aspectos positivos do neoliberalismo, gente? A gente sempre traz muita modernização, né? Pensa comigo, você está privatizando, você está pegando algo que é estatal, que era cuidado pelo governo e passa a ser da iniciativa privada. Óbvio que vai ir melhor, né? Pensa só comigo, como que o Estado, né, consegue gerir um monte de setores diferentes, tá? Quando é algo estatal, ele tem que pensar do início ao fim daquele setor econômico. Então, vou dar um exemplo bobo. Uma petroquímica, tá? Se ela é estatal, ele tem que pensar desde os funcionários, desde os direitos trabalhistas, até o aumento, a baixa de salário, a estrutura do prédio, as burocracias em relação às leis trabalhistas, leis ambientais, enfim. Tudo que compete àquela estrutura, o Estado vai ter que fiscalizar e organizar, tá? E o Estado, ele tem diversas áreas para fiscalizar e organizar. Então, por isso que muitas vezes algo que é estatal, ele é mais antigo, né? Ele é mais, entre aspas, abandonado, tá? Porque é mais difícil você fazer a gestão, porque o Estado, ele já tem muitas funções para fazer. Daí você imagina só, né? Você pega uma indústria que é gerida pelo Estado e ela passa a ser da iniciativa privada, né? O empresário, ele só tem aquela indústria para cuidar, aquela indústria passa a ser o meio de lucro dele. Então, obviamente, sempre quando você privatiza um setor, ele fica muito mais moderno, né? Você tira da mão do Estado, que muitas vezes deixa aquela indústria obsoleta, atrasada, né? Com falta de investimento. Não tô falando que é regra, tá, gente? Mas só tô dizendo que algo que é estatal é mais difícil gerir, porque o Estado tem muitas coisas para fazer. Ele não vai cuidar só daquela indústria, né? Ele tem que cuidar de N coisas diferentes. Então, ele deixa de ser estatal e passa a ser da iniciativa privada, você tem muita modernização, tá? Abertura econômica, corte de gastos públicos, né? Tudo isso faz com que você tenha uma modernização muito grande dentro do país, tá? Mas quais são as críticas ao neoliberalismo? Perceba que são medidas de austeridade que a gente mal fala de povo, né? A gente mal fala da população, a gente mal fala de investimento em políticas públicas, tá? Por quê? Porque é o estado mínimo, ok? Então, a partir do neoliberalismo também, a gente começa a ver uma série de crises sociais, tá? Na época do neoliberalismo, o Brasil entrou no mapa da fome, tá certo? Por quê? Isso daqui funciona? Funciona desde que você seja um país desenvolvido, né? Se você é um país subdesenvolvido e você corta gastos públicos, você para de investir na saúde, você para de investir em educação, você para de investir em setores estratégicos, né, dentro do país. E se você passa a privatizar tudo, né? Não é todo mundo que tem oportunidade para pagar, né? Não é todo mundo que consegue pagar educação, não é todo mundo que consegue pagar saúde, tá certo? Então, os indicadores sociais, principalmente dos países mais pobres, países emergentes, começam a ficar muito ruins, né? A população começa a pedir socorro. E isso faz muito sentido quando a gente faz uma análise histórica, tá? Porque quando a gente vê nesse mesmo período, onde a gente tem, né, o neoliberalismo ocorrendo, e esses indicadores sociais ficando cada vez piores, a gente vê na América Latina uma ascensão dos governos de esquerda, tá? Isso, eu não vou virar uma aula de direita à esquerda, mas fica muito claro que os governos de esquerda, eles têm uma tendência, né, de muito mais intervenção social, né, do desenvolvimento de programas sociais, assistencialismo às populações, aos povos que mais precisam, às minorias mais carentes, tá certo? Então, a população cansada, né, das mazelas sociais que o neoliberalismo aconteceu, começam, né, a investir em governos de esquerda. Então, não é à toa, você vai perceber uma onda vermelha, na qual praticamente todos os governos da América Latina passam a ser governos de esquerda. Governos esses que defendiam uma ideia de muito mais intervenção social, né, de investir dinheiro público na população, tá certo? E não ficar desregulamentando o mercado financeiro, abertura econômica, privatizando, a gente percebe aí que tem uma mudança de governo,
tá? Então, perceba como foi uma tendência. No Brasil, a gente teve a ascensão de um governo de esquerda moderado. O que a gente fala que são os moderados? São aqueles que conseguem, né? Que são governos de esquerda, mas conseguem ainda ter alguma intervenção, né? Liberal. Bem, aqueles governos que não são tão extremistas. O que é diferente dos bolivarianos. Mas acho que essa palavra extremista também não é muito bem utilizada. Mas eu já vou explicar melhor, tá? Então, no Brasil, por exemplo, a gente teve governos de esquerda como o Lula, como a Dilma, tá certo? Na Argentina, a gente teve os Kirchner, né? Nestor Kirchner, depois a gente teve a Cristina Kirchner, ok? No Chile, a gente teve a Michelle Bachelet, que também é considerado um governo de esquerda. E no Uruguai, teve um presidente que eu tenho muita empatia por ele. Inclusive, tem um documentário dele da Netflix. Quem tiver curiosidade de assistir, é do Mujica. É bem bom, por sinal. Eu acho que é um dos melhores presidentes aí que o Uruguai teve, tá? E a gente tinha os bolivarianos, que a gente diz que é um governo de esquerda que faz uma frente muito mais forte em relação ao capitalismo, à intervenção dos Estados Unidos, por exemplo, tá? Então, por exemplo, na Venezuela, a gente vai ter o Hugo Chávez, atualmente a gente tem o Maduro, na Bolívia a gente tem o Evo Morales e a gente teve o Equador, o Rafael Correa, tá? Todos esses governos com uma promessa aí de melhoria na qualidade de vida da população, tá? Bom, então a gente vê aqui, né, medidas mais estatais. Então, lembra, no neoliberalismo, Estado mínimo. A partir dos governos de esquerda, a gente tem de novo uma aproximação do Estado, tá? Então, vai ter um maior gasto público, criação de programas sociais. Aqui no Brasil, vocês conhecem diversos deles, né? Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos. Todos esses são programas sociais de ajuda à população, né? Gasto público com infraestrutura para a população, certo? E no governos mais, né, como eu comentei, que fazem a frente mais ao capitalismo, eles passam a nacionalizar alguns pontos estratégicos, tá? Então, por exemplo, na Venezuela, e se estatiza as reservas de petróleo. Na Bolívia, a mesma coisa, né? Passa a nacionalizar os gasodutos Bolívia que tem aí. Por exemplo, a gente tinha, né, o gasoduto Bolívia-Brasil foi nacionalizado, né? Então, estreitou essas relações aí com a população, com a Bolívia, certo? E foi uma região, uma época de grande crescimento econômico, tá? Obviamente que não foi só por conta dos programas sociais, certo? Também existia um contexto econômico mundial que favoreceu o crescimento desses países nessa época, certo? Mas a gente sempre diz, gente, que esses programas sociais, eles movimentam a economia, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Minha Casa Minha Vida é um programa social que ele constrói casa para pessoas carentes, para as pessoas que não têm. Então, pensa lá, é um programa social que vai investir milhões de dinheiro em engenharia civil, concorda comigo? Porque vai ter que comprar produtos para construir casa, vai ter que contratar engenheiros, vai ter que contratar empresas, vai ter que contratar funcionários para construir as casinhas. Então, percebe como você está movimentando a economia, né? Você está comprando coisas que vêm do comércio, você está profissionalizando engenheiros, você está gerando emprego para uma população mais pobre, né? Porque vai precisar de gente para construir essas casas, tá? E o que acontece? Quanto mais você emprega pessoas, mais elas consomem. Vocês concordam comigo? Mais gente empregada, elas têm o salário, elas se sentem mais estáveis, elas passam a consumir mais. Se elas consomem mais, o comércio enriquece, a indústria enriquece. Se o comércio e a indústria enriquece, eles têm a tendência a querer expandir, né, a sua lucratividade. E daí eles aumentam o número de indústria, eles aumentam o número de comércio, logo isso gera mais emprego, daí mais população consome, né? A gente chama isso de círculo virtuoso da economia, certo? Para vocês terem uma noção aí, ó, o Bolsa Família, a gente tem andado, muita gente critica, fala que é assistencialismo, né, que tem que ensinar a pescar, não pode dar o peixe, certo? Mas o Bolsa Família, por exemplo, para cada, né, todo o dinheiro investido no Bolsa Família, você aumenta 1,78, né, reais aí no PIB. Então, o que isso quer dizer? Então, supõe que essa família ganha ali 100 reais de Bolsa Família, porque também não são valores altos, viu, gente? Tem muita gente que fala abobrinha aí,
que acha que os caras ganham 1.000, 2.000 reais, é 100, 200 reais, certo? E esse valor que eles vão fazer? Eles vão lá, ganham 100 reais, esses 100 reais eles vão lá e compram no mercadinho da vila deles. Então, gira a economia, o mercadinho vai vender mais, se o mercadinho vende mais, ele investe, né, no comércio dele, ele abre mais emprego e por aí vai, né, de novo o círculo virtuoso da economia, tá? Então, a gente percebeu nesse momento que o Brasil, né, por esse crescimento, ele entrou nos BRICS, né, que é um grupo político importante que tem hoje Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil entra para o G20, né? Quando a gente percebe uma atuação geopolítica maior, a gente percebe que o país está crescendo, né? Que está tendo maior importância econômica. Um aumento da classe C, então as pessoas saíram das classes mais pobres, né? Classe D, classe E, e passam a incorporar a classe média no Brasil. Então, um crescimento econômico bastante grande, tá? E como eu comentei, obviamente isso não foi um surto econômico só porque passou a ter programas sociais dentro do Brasil e na América Latina como um todo. Mas o mundo estava vivendo nessa época que a gente chama de efeito China, tá? A partir dos anos 2000, se vocês lembrarem das aulas de China, né? A China passa a se industrializar. E a China ela é uma potência industrial até hoje, né? E pelo fato dela passar a se industrializar, ela precisa muito de commodities. Ela vai precisar de matéria-prima para suprir a sua indústria, tá? Então a China ela passa a comprar muita matéria-prima do Brasil e de países que vendem commodities. A gente vai perceber um desenvolvimento econômico em todos esses países, principalmente nos BRICS, né? O Brasil, a Rússia, a Índia são países que vão enriquecer muito nessa época porque eles são exportadores de commodities, tá? O Brasil exporta muito ferro para a China. A Rússia exporta gás natural para a China, né? Petróleo, tá certo? Então, nós que somos países exportadores de commodities, pensa comigo, se a China está precisando de muita matéria-prima, o que acontece com o preço? Aumenta, né? Lei da oferta e da procura, ok? Então, são esses dois aliados. Há uma explosão dos preços da commodity fica com maior valor agregado no mercado, como a gente está vendendo bastante, o Brasil passa a enriquecer, e desse dinheiro que a gente está usando do efeito China, a gente investe em programas sociais, é o que o Lula fez, tá? Tanto que, gente, o Lula ele sai, né, do segundo mandato dele com 87% de aprovação, né? Porque, na verdade, foi uma sacada ali, né, de aproveitar esse momento de crescimento econômico da China e investir desses dinheiros aqui dentro do Brasil, tá? Então, foi a época que a gente teve aí maior crescimento econômico do nosso país, tá? Só que quando a gente fica olhando, né, a gente vê esses dados, essas informações, puxa vida, né, os governos de esquerda são maravilhosos, né? Então, por que não se mantém? Porque, infelizmente, isso não é pontual do Brasil. Eu vou dar exemplos do Brasil, mas acaba se associando bastante casos de corrupção, que foi o que aconteceu, né? Isso traz um abalo da credibilidade, né? Que ao mesmo tempo que você vê um monte de coisas boas acontecendo, os casos de corrupção também começam a aparecer, né? O Estado intervindo muito na economia, o Estado também pode saquear as economias, tá? Então, nesses governos, não só no Brasil, mas como um todo, a gente teve os casos Mensalão, Lava Jato, Petrolão, né? Todos aí casos associados à corrupção, certo? Posteriormente, a gente vai ter a crise de 2008, né? Que tardiamente vai refletir aqui no Brasil, tá? Em 2008 começa essas crises, pega os Estados Unidos, depois pega a Europa, certo? Então, isso daí vai abalar um pouquinho esses governos de esquerda também, tá? O governo Dilma, ele passou aí por uma irresponsabilidade fiscal, tá? Como a gente estava vivendo uma época de crise, o ideal é você fazer o corte de gastos públicos, né? Se está vivendo uma crise econômica, é melhor você viver em recessão econômica. Só que ela, para tentar manter a popularidade, ela manteve-se, né? Aumentou os gastos públicos, aumentou os subsídios, redução de IPI, tudo isso aí, no momento do governo, né? Manteve-se ali a popularidade dela, mas posteriormente isso só agravou ainda mais a crise econômica do Brasil, tá? E outras coisas que é muito apontado dos governos de esquerda é o autoritarismo. Obviamente que não é o caso de todos os governos,
Mas a gente dá aí o exemplo da Venezuela, que é atual uma ditadura, né? E o Maduro, atualmente, né, ele é bastante repressor, né? Não há uma liberdade de expressão, a oposição sofre dentro da Venezuela, porque é um autoritarismo muito grande, uma repressão muito grande, tá? Daí as pessoas acabam associando, né, pontualmente o que acontece na Venezuela a todos os governos, tá? Certo? A América Latina hoje, para finalizar nossa, a gente é muito subordinado aos interesses estrangeiros, né? Por sermos um país, na sua grande maioria, países exportadores de commodities, a gente é muito dependente tecnologicamente de outros países, tá? São economias pouco sólidas, né? Conseguem entrar em crises econômicas muito rápido, que é o caso da Argentina, por exemplo. A Argentina passa por uma crise econômica muito grande. O Brasil também, né? Se a gente for olhar nesse ano pontualmente, né, ano de pandemia, a gente teve uma recessão econômica muito grande, tá? E o que que pega muitas vezes, né, e que a gente vê como algo prejudicial, né, essa variação constante de governos de esquerda e de direita. Eu acabei esquecendo de colocar aqui para vocês, mas se vocês olharem, né, em 2012, por exemplo, você ia ver que praticamente toda a América Latina estava vermelhinha, né? Que a gente associa também à esquerda, a cor vermelha. Então você via que tudo estava vermelhinho. Se a gente vê hoje 2018, 2020, está todos azuis. Então existe essa coisa de ficar transferindo de governo de esquerda de governo para direita. Isso traz uma instabilidade política e econômica muito grande, tá? Porque os governos de esquerda têm uma forma, né, de trabalhar. Daí entram de direita, ao invés dele manter, né, as políticas de governo, manter mais ou menos o que estava sendo feito, ele vai lá e pum, destrói tudo que estava sendo feito e começa de novo. Daí entra um governo de esquerda, pum, destrói tudo que a direita fez e começa tudo de novo. Então essa falta, né, de estabilidade traz alguns problemas para nós aqui dentro da América Latina, tá? Somos extremamente aqui, ó, dependente dos Estados Unidos, estamos subordinados, né? Não é ainda algo só da Guerra Fria, até hoje a gente vê a intervenção muito grande dos Estados Unidos na América. E a gente destaca, acho que talvez o mais importante, né, na América Latina é o Mercosul. O Mercosul é um bloco econômico, foi criado em 1991, tá? E ele é uma união aduaneira, tá? Então você tem livre passagem de comércio de mercadorias, ou seja, com tarifas menores ou isenção de tarifas, e tem a TEC, que é a taxa externa comum, né? Que as mercadorias de outros países entram dentro da América do Sul com taxas iguais. Caso vocês não se lembram, volta lá para a aula de blocos econômicos que eu já expliquei isso, certo? E a respeito de atualidade, né, que a gente pode falar aí um pouquinho, é que o Mercosul, né, pelo fato do Brasil ser o país maior, de ter uma economia mais forte, eles ofendem aí o Brasil, né, dizendo que a gente faz um imperialismo brasileiro, que a gente, né, por ser o país mais forte do bloco, a gente meio que impõe as nossas vontades em relação ao restante do grupo, tá? É uma crítica aí por parte dos outros países, tá certo? Belezinha, meus amores? Eu espero que vocês tenham entendido. Quem tiver dúvidas pode me mandar mensagem, eu estou à disposição, tá bom? Um beijo, bom descanso, até mais.